Cumprimento os nossos irmãos que estão conectados através do canal do YouTube. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E sempre o convite para que você e sua família estejam presencialmente aqui conosco, sempre aos domingos às 10 e 18 horas. Quartas-feiras, culto de oração, às 19h30. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. 12ª mensagem importante, estamos chegando na reta final dessa série, uma série desafiadora, uma série longa, em 14 mensagens, mais 2 mensagens, mais 2 domingos, e nós concluiremos já nos preparando para o Natal. Entraremos no período do Advento, o início do ano cristão. Não sei se você sabe, mas o ano cristão começa agora, em novembro, final de novembro, por ocasião do Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. E assim se divide o calendário cristão. A gente tem falado sobre isso e temos seguido o ano litúrgico cristão, que se baseia nas 2 principais datas do cristianismo, o Natal e a paixão ou a Páscoa, a paixão, morte, paixão e ressurreição de Cristo. E aí seguiremos a partir já do final de novembro, começo de dezembro, com a série especial de preparação para o Natal. Mas estamos ainda na série Dilemas da Vida e vimos muitas coisas. Estamos estudando a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e aí vimos diversos dilemas, alegria versus tristeza. O que mais? Lembra aí um dilema que nós vimos? Isso. O que mais? Generosidade versus avareza. Paulo trata sobre esse tema em uma porção considerável ali da sua carta, tanto é que nós trouxemos 2 mensagens. O que mais? Viver para Deus, viver para si mesmo. O que mais? Essa foi boa, como é? Andar na luz e andar nas trevas, né? Tantas instruções preciosas, tantos dilemas, vividos não apenas pelos coríntios, mas também por nós. E nós precisamos discernir sobre isso, porque entendemos que a nossa vida em Cristo está, crucificados fomos com Cristo, e é um conflito constante. Esse dilema, portanto, é a realidade das nossas vidas. O dilema é essa situação que nos encontramos, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente, de ter que nos posicionar, de ter que decidir entre 2 opções, 2 alternativas, ou 2 caminhos que por vezes nos parecem igualmente satisfatórios, mas são quase sempre mutuamente excludentes. Esse é o conceito de um dilema, e nós enfrentamos esses dilemas como cristãos, agora vivendo o reino, como cidadãos dos céus, mas ainda também exercendo uma cidadania terrena neste mundo em missão. Nós vivemos esse dilema. Quando Jesus, em sua última oração, orou, intercedeu ao Pai pela igreja, ele disse: não o peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque aqui estamos em missão, aqui estamos com um propósito, mas entendemos as influências, sobretudo o Senhor sabe das interferências sobre as nossas vidas, dessa luta que começa antes em nosso coração e se expande à medida que nós nos posicionamos como cristãos e enfrentamos esses dilemas. Hoje nós vamos tratar sobre o dilema vanglória versus glória de Deus. Vanglória versus glória de Deus. E eu fui lá para o dicionário, o que é que significa vanglória? Aí lá me deu a palavra jactância, não ajudou muito, né? Jactância, eu acho que essa palavra, quem já usou essa palavra, jactância? Lá em Portugal, Antônio, se usa a palavra jactância. Sim, talvez você já tenha usado numa tese de mestrado ou doutorado, né? Porque é uma palavra em desuso, enfim, eu vi que a vanglória é a glória vã, é mais fácil, né? É simples, é a glória vazia, é a glória de si mesmo, é viver buscando a própria glória. É uma palavra que poderia nos trazer um significado, ainda que não tenha o mesmo sentido, mas que poderia nos trazer um significado do que seria vanglória, é a vaidade, embora não tenha o mesmo sentido, mas seria isso, por vaidade de buscarmos a própria glória, a satisfação do ego, do eu
Esse é o dilema que nós vivemos, ainda que saibamos que nós devemos viver para a glória de Deus. Vivemos em um mundo vaidoso, em um mundo que supervaloriza a estética, o que aparenta ser em detrimento do que é, em detrimento da essência, é a forma em detrimento do conteúdo. Esse é o mundo de aparências que nós vivemos. É um mundo que alimenta cada vez mais as vaidades humanas, e nós, em alguma medida, somos vaidosos, somos orgulhosos. Nós falávamos sobre isso na série Vícios Esplêndidos, entendendo o orgulho, que é primo irmão da vaidade, como sendo o vício raiz, que se desdobra em tantos outros vícios. O orgulho está diretamente ligado à vanglória, à vaidade. Portanto, esse é o dilema que nós vamos tratar. E um dos temas tratados por Paulo, nós falávamos sobre isso desde a primeira mensagem, é a reafirmação do seu ministério. Paulo plantou a igreja em Corinto. Estamos aqui no ano 55 depois de Cristo. A segunda carta é escrita um ano depois da primeira carta. Na terceira viagem missionária de Paulo, estava Paulo na Macedônia, falamos sobre isso na semana passada. A Macedônia, que era uma região que ficava ao norte de Corinto. Corinto na região da Acaia, a Macedônia ao norte, a antiga Grécia. Na Macedônia estavam as igrejas de Filipos, Tessalônica, Bereia, por exemplo, igrejas também plantadas por Paulo. E depois de ter plantado aquela igreja em Corinto, ele se preocupa porque fica sabendo de problemas naquela igreja. E que igreja problemática, que igreja difícil era a igreja de Corinto, uma igreja vaidosa, que buscava os dons mais espirituais. Nós vamos ver isso na primeira carta, que tinha problemas até no momento de ceia, né? Não entendiam o princípio da comunhão, eles se esbaldavam nos pães e no vinho. Isso é um problema também tratado pelo apóstolo Paulo. Divisões, dissensões, vaidade, problemas diversos que foram tratados por Paulo junto àquela igreja. E aqui nós vemos mais uma vez ele tratar sobre um tema também fundamental na segunda carta, que era a reafirmação do seu ministério. Não por uma preocupação pessoal, não por vaidade, mas a preocupação com aquela igreja, com a maturidade daquela igreja, com o crescimento daquela igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Vamos ao texto, nós vamos ler o capítulo 10 e o capítulo 11. Creio eu que a gente consegue concluir às 10 horas hoje. Não, 9 horas está bom. Visitantes, é brincadeira, viu? No máximo 8h50. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Nós vamos até o verso 15 do capítulo 11. Olha só o tamanho do texto. Mas aí vamos dar uma parada, vamos ler o capítulo 10. Do capítulo 10 inteiro, extrair 2 aspectos. Aí seguimos com o capítulo 11, mais 2 aspectos, mais 2 pontos, a partir do estudo desses 2 capítulos. São 4 pontos, portanto, nessa temática, vanglória versus a glória de Deus, procurando responder para nós mesmos, como viver para a glória de Deus, abandonando o velho eu, o ego, a velha natureza, deixando de lado a vanglória para de fato vivermos para a glória de Deus. É isso que nós vamos tentar responder à luz desse texto e da mensagem de hoje. 2 Coríntios 10, verso 1, amém, queridos? Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, perceba as aspas, quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta e nós retornaremos ao capítulo 11. Então temos aqui a partir do capítulo 10, seguindo com o capítulo 11, 12 e 13, o último capítulo dessa carta, Paulo reafirmando o seu ministério, preocupado com as influências de falsos mestres, falsos ensinos, pessoas que estavam se aproveitando de uma igreja recém-plantada, de uma igreja recém-criada, recém-iniciada, e que ainda precisava amadurecer quanto a princípios e fundamentos essenciais à igreja de Cristo, ao cristianismo, por eles experimentado, por eles proclamado. E nós vemos que Paulo vinha sendo acusado injustamente. Paulo não era um homem de grande oratória. Paulo talvez, diz a tradição, não era um homem de boa aparência. É possível até que o espinho na carne, que Paulo pediu ao Senhor que retirasse, por 3 vezes ele fez esse pedido, fosse até um defeito físico. E nós sabemos, à luz dos textos bíblicos, como os judeus lidavam, como as pessoas, os povos daquela época, lidavam com defeitos físicos, especialmente os judeus, mas não apenas. Então era esse homem de uma aparência suspeita, de uma oratória frágil, e que estava sendo atacado por aproveitadores, mercadores da fé, pregando outras doutrinas, outras ideologias. Entendamos, estamos aqui numa região gentia. A igreja de Corinto era formada predominantemente por gentios. Os judeus de Jerusalém começam a expandir o Evangelho, cumprindo a missão que Deus assim estabeleceu em Cristo Jesus. Lá em Atos nós vamos ver Deus comissionando a igreja, Jesus falando sobre o Espírito Santo que viria: permaneçam em Jerusalém, pois será dado a vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês receberão poder para testemunhar, poder para agir, poder para proclamar o Evangelho, para testemunhar de Cristo. E ali Jesus estabelece o campo missionário. Esse é o contexto que nós temos falado aqui ao longo
dessa série. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a missão começa a se cumprir. O evangelho começa a se expandir para além de Israel, para além de Jerusalém, alcançando nações gentias, os gentios. Naquela época, para os judeus só havia duas categorias de pessoas: judeus e gentios. Os judeus que se percebiam como povo exclusivo de Deus, e os gentios que eram excluídos, na perspectiva judaica, excluídos da graça. Jesus amplia essa visão, estabelece a missão. Os judeus, inicialmente povo de Deus, formado e ajuntado para proclamar o evangelho, agora saem. E a perseguição que se inicia notadamente a partir das primeiras pregações, leva-os a outras regiões, dispersando os judeus de Jerusalém, chegando, por exemplo, na Acaia, chegando também na Macedônia. E lá pregando, instalando, plantando aquela igreja, Paulo segue as suas viagens, segue a missão e fica sabendo dos problemas naquela igreja. Um desses era exatamente a autoridade apostólica que o Senhor concedeu a Paulo. A mitigação, a fragilidade da sua autoridade importava na fragilidade da sua pregação, do seu ministério, daquilo que foi ensinado por Paulo à igreja em Corinto. Essa era a preocupação de Paulo. E ele escreve de forma firme, severa. A primeira carta, é possível que tenha tido também, a gente falou sobre isso em outras pregações, uma outra carta anterior, em que ele exorta duramente aquela igreja. Uma igreja vaidosa, como disse, uma igreja cheia de problemas. E começa aqui no capítulo 10 falando: eu, Paulo, pela mansidão, olha as palavras de Paulo, olha o amor de Paulo por aquela igreja. Pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou, aspas, humilde, porque era assim que tratavam Paulo, né? O que diziam resumidamente, como ele vai falar mais à frente, é que ele era humilde, presencialmente, mas severo em suas cartas. Alguns estavam chamando de Paulo de bobão, sabe? Aquele bobão, que fala e quando está com a caneta na mão, fala qualquer coisa, e é brabo, e é corajoso, e é ousado. Presencialmente ele é frouxo, é mais ou menos isso. Aí Paulo está dizendo: o que eu disse na carta, eu vou dizer na cara. É isso. É bem isso, de uma forma elegante. Paulo está exortando aquela igreja, e aqueles que o acusavam, aqueles que injustamente levantavam falsos contra Paulo, tentando descredibilizar a sua ministração, a sua autoridade apostólica. Ele vai falar sobre isso, mas ele diz algo que nós precisamos entender, e esse é o primeiro ponto, quando vai dizer: rogo-lhes, verso 2, que quando estiver presente não me obriguem a agir com uma audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois, esse é o ponto, atenta ao texto, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O primeiro ponto diz exatamente isso. Viver para a glória de Deus nos leva a lutar com as armas corretas. Viver para a glória de Deus nos leva a lutar com as armas corretas. Isso nos informa, amados irmãos, que a luta é real. Uma luta que começa em nosso coração. Esse campo minado, contaminado de vícios, pecados, paradigmas, conceitos e preconceitos. A velha natureza, contra a qual nós lutamos todos os dias.
A partir dessa luta que antes é pessoal, nós somos instados, conduzidos, impelidos a lutar em prol do Evangelho. Uma vez alcançados pelo Evangelho, nós somos comissionados, enviados ao mundo, por uma vida transformada para a transformação de outras vidas. Mas precisamos lutar com as armas corretas. Falando aos Efésios, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas. E aqui estava Paulo sendo acusado injustamente, sendo atacado, descredibilizado, difamado, caluniado, tudo que você pensar. O que nós vivemos, especialmente quando nos posicionamos como cristãos. Basta afirmar que somos cristãos para encontrarmos oposição, seja no trabalho, às vezes até na família, junto às pessoas. Basta dizer que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a retaliação virá. A luta, portanto, é uma realidade para todo cristão. Primeiramente, essa luta pessoal, segundo, essa luta não contra pessoas, mas contra principados e potestades. Nós sabemos contra quem nós lutamos, o inimigo da nossa alma. Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentarmos essas lutas. E ele fala da palavra, ele fala da fé, ele fala de disciplinas espirituais que nos capacitam, que nos preparam para essa luta. Nós precisamos e devemos lutar com as armas corretas. Quando nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa própria vanglória, nós entendemos a luta, enfrentamos corretamente a luta com as armas que Deus nos concede, não com a lógica do mundo. Sabe, as pessoas que nos machucam, que nos magoam, que nos acusam falsamente, não podemos responder mal com mal. Não, essa não é a lógica da igreja, essa não é a lógica do Evangelho, não é isso que o Senhor nos ensina. Embora a palavra lá no Antigo Testamento faça uma referência a lex talionis, a lei de Talião. Isso porque a vingança pessoal ao tempo lá de Israel, quando sai do Egito, ela era excessiva. A lei de Talião traz uma proporcionalidade, olho por olho, dente por dente. Nós vamos ver esse princípio, para que a vingança pessoal não fosse aplicada e não fosse excessiva, para que a resposta à agressão, ao dano causado, fosse proporcional. Mas Cristo vai além. Ali estamos no contexto da libertação do Egito, de um povo que passou séculos cativo no Egito, influenciado por toda a idolatria do Egito. Cristo vai além, Cristo vai dizer, olha, ame o seu inimigo, porque amar quem te faz bem, amar quem te ama é fácil, até os ímpios fazem, pautados por essa lógica do toma lá, dá cá. Eu amo se eu sou amado, eu faço bem se recebo bem. Essa é a lógica do mundo. Não, para nós, Igreja do Senhor, usando as armas que Deus nos dá, nós lutamos as lutas que valem a pena, em prol de vidas, do reino de Deus, para a glória de Deus. O olho por olho, dente por dente não vale, para nós que temos o Espírito Santo nos conduzindo. E alguém já disse, olho por olho, dente por dente, o mundo vai terminar cego e banguelo. Não, nós precisamos lutar contra todo o mal, e que não diz respeito às pessoas, ao mal de principados e potestades que influenciam pessoas, usando essas armas, as armas corretas, sendo firmes. Paulo aqui está sendo firme, ele fala, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Ele está falando de pessoas. Uma vez estando completa a obediência de vocês, sabe, ele está falando sobre a discórdia, as dissensões, os conflitos no seio da igreja. E assim como Cristo não tolera rebeldia, nós também não podemos tolerar rebeldia na igreja. Dissensões, animosidade, conflitos, discordâncias que afrontem ou mitiguem a unidade da igreja. Cristo orou por isso, eu citei já João 17, nessa mesma oração, ele ora pela unidade, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo.
Porque, por outro lado, a falta de unidade, de força que vem da unidade da igreja, nos fragiliza na missão, nos fragiliza no propósito, fragiliza a nossa comunhão, o cuidado que nós exercemos uns para com os outros e para com as pessoas que são postas ao nosso cuidado. Portanto, ele aqui afirma a sua firmeza. Ele diz: olha, o que eu disse pela carta, eu vou dizer pessoalmente, eu vou dizer na cara, mais uma vez. Essa é a afirmação de Paulo. Ele não negligencia a necessidade de ser firme, a necessidade de disciplinar. O autor de Hebreus, que provavelmente não é Paulo, fala sobre isso. A disciplina necessária à igreja para que haja unidade, para que haja maturidade, para que haja crescimento. Ora, quem não é disciplinado é porque não é filho. Qual o pai que não disciplina o seu filho por amor? A disciplina que no momento causa tristeza. Hebreus capítulo 12. Com o tempo produz fruto de paz e justiça. E aqui está Paulo disciplinando e exortando, com a carta, com o escrito, e disposto a ir lá e tratar com cada um pessoalmente também, exortando firmemente aqueles que estavam em rebeldia, sem deixar de exercer o amor por todos, para com todos, sem deixar de proclamar a graça do Evangelho, mas também a justiça de um Deus justo, para que aquela igreja avançasse, para que aquela igreja permanecesse firme nos propósitos do Senhor. Portanto, viver para a glória de Deus nos leva a lutar com as armas corretas. Mais uma vez, isso nos informa que há lutas que nós devemos enfrentar, e para enfrentarmos essas lutas precisamos entender quais são as armas. Não conforme os padrões humanos, mas como cristãos, armas que o Senhor nos dá. Se lutamos com armas erradas, queridos, ainda que venha a nós a sensação de vitória, estaremos derrotados. Se não enfrentamos as lutas, as boas lutas, o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, igualmente já estamos derrotados. Precisamos enfrentar, precisamos de coragem, de ousadia para enfrentar todas as lutas, inclusive com pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, precisam transformar os seus paradigmas, seus fundamentos, precisam compreender os propósitos do Senhor para a sua vida. Não podemos nos omitir, não podemos negligenciar o que Deus nos confia, o que Deus nos dá também nesse aspecto. Viver para a glória de Deus nos leva a lutar com as armas corretas. E Paulo segue no verso 11, verso 7, melhor dizendo: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo, porque alguns afirmavam que a pregação de Paulo era carnal, que Paulo se aproveitava da igreja. Esses falsos mestres que mediam o ministério de Paulo, as pregações de Paulo, conforme as suas próprias expectativas ou propósitos. Pessoas que às vezes nos acusam falsamente, a mim, a você, a partir dos seus próprios valores, segundo os seus próprios critérios, não com critérios santos, não pautados na palavra de Deus, não submetidos ao Senhor, mas segundo as suas conveniências ou pretensões escusas. Pois mesmo, verso 8, que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los, não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los. Paulo fala mais uma vez sobre a aparência. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Que aparência é essa? Que ele fala quanto às cartas que aparentavam ser duras e geravam a resistência no coração dos coríntios, a aparência de crueldade, de falta de amor, a aparência de alguém que estava sendo talvez autoritário e não exercendo a autoridade de um apóstolo, porque outros diziam que ele não era apóstolo ou que seu ministério era falso. E isso encontra corações orgulhosos, resistentes a qualquer confrontação. Quem gosta de ser confrontado? Quem gosta de ser exortado? Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser exposto em seus erros, em suas falhas?
Nós que vivemos para a nossa vanglória e temos essa tendência, entendendo que devemos viver para a glória de Deus, mas vivendo em nossa vanglória, nós somos resistentes a qualquer confrontação. E aquilo que nos aparenta ser ruim, nós refutamos, como estavam refutando o ministério e a pregação de Paulo. Mas como igreja do Senhor, e Paulo está falando para a igreja, ele não está falando para a cidade de Corinto, ele está falando para a igreja, ele está falando para cristãos, que foram alcançados pelo Evangelho, que foram iluminados por Cristo Jesus, que discerniam e compreendiam o que ele estava falando, embora houvesse essa resistência pelo orgulho, pela vaidade, pela vanglória, porque foram afrontados, confrontados em seus erros e pecados. E isso gera em nós, no mínimo, o incômodo, para dizer o mínimo, quando não a refutação, a aversão a tudo que não nos seja conveniente ou agradável. Essa era a realidade de Paulo, quando ele vai dizer, não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los, não é esse o propósito. Embora eu tenha sido firme e serei por necessidade, ainda mais quando presente estiver com vocês, as minhas cartas, ele vai dizer, saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, ainda no... Onde é que eu estou aqui? Não quero que pareça que... É no verso 8. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais de autoridade que o Senhor me deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade, esse é o ponto, é para edificá-los e não para destruí-los, é para o seu próprio bem. Mas como é difícil para nós entendermos isso, que precisamos ser disciplinados, precisamos ser confrontados com os nossos erros e pecados, precisamos da reprimenda, precisamos da disciplina. É isso que o autor de Hebreus, como já citei aqui, trata e fala também para nós. Esse é o teor da carta, parte daquilo que Paulo escreve aos Coríntios em sua primeira carta, também nessa carta, falando sobre a necessidade deles serem alinhados e ajustados como igreja de Cristo Jesus. E ele fala aqui sobre essa questão da aparência. Vocês observam apenas a aparência das coisas, sabe? Quando nós vivemos por vanglória, por essa glória pessoal, buscando os nossos próprios proveitos, benefícios ou pretensões, nós queremos que, de alguma maneira, as coisas convirjam e nos auxiliem nos nossos projetos, nos façam exitosos, vitoriosos, admirados, elogiados, aplaudidos. Essa é a vaidade que há em nós, essa é a vanglória que há em nós, e a aparência das coisas nos levam a isso, e vivemos em um mundo cada vez mais dominado pela estética, pelo que aparenta ser cada vez mais superficial. As pessoas supervalorizam a estética em detrimento da ética. O que aparenta, como disse no início, em detrimento do que é essencialmente. Nós estamos, sabe, com preguiça de ler, de conhecer, de refletir, de meditar. Nós queremos a coisa prática, nós queremos o bizu, a coisa mastigada, e estamos sendo enganados e iludidos por essa estética de um mundo vaidoso, cada vez mais vaidoso, e somos facilmente enganados. Essa é a realidade de Corinto. Veja, há 2000 anos atrás e nada mudou. Esse era o problema de Corinto, porque não se aprofundavam, porque não estavam firmes no Evangelho, nos princípios e fundamentos, e estavam sendo facilmente enganados, facilmente iludidos. E essa não é uma realidade distante da nossa realidade em pleno século 21, porque somos nós preguiçosos, queremos a coisa fácil, não temos tempo para nada, não temos tempo para Deus, não temos tempo para leitura bíblica, não temos tempo de contemplação, de reflexão, de meditação, estamos na superficialidade, vivendo em berço esplêndido, a partir daquilo que julgamos ter aprendido, e nos julgando muito inteligentes, muito sabidos, quando na verdade o inimigo da nossa alma é muito mais sabido do que nós, muito mais inteligente do que nós, capaz de prodígios e milagres, que é outra palavra para prodígio, é milagre,
que não só Deus, diz a palavra, por isso esse nome, né, para diferenciar, distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, e que nós somos enganados, facilmente enganados quando estamos assim, dessa forma, distraídos. Vocês observam apenas a aparência das coisas, o que aparenta ser, mas não é. E aí, verso 12, ele vai dizer: não temos a pretensão de nos igualar, ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos, quando eles se medem, se comparam consigo mesmos. Agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. A esfera de ação que Deus confiou a Paulo incluía Corinto. E ele vai dizer: não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram, porque é isso que estavam fazendo aqueles que chegaram em Corinto depois de Paulo. Depois que Paulo vai lá, trabalha, fala, prega, exorta, ensina, aconselha, aí chega outro: não, esquece o que ele disse, é tudo bobagem, esse cara nem apóstolo é. Veja a oratória dele, ele é fraco em palavras, é um bobão. Despreze, relegue. Nós viemos aqui para trazer a verdade. Sabe, isso tem acontecido em nosso tempo, aos montes. E Paulo está lembrando aqui sobre o que ele fez. Pelo fruto, não se deixe enganar a igreja do Senhor. Não se deixe influenciar por outras vozes, por outras ideologias, pelo que chega aos seus ouvidos. Olhe para o fruto e olhe para a árvore. Não só o fruto, não só o que aparenta, mas a árvore que gera o fruto. Se bom ou ruim, é a árvore que vai determinar a essência, a raiz, o fundamento. Olhemos para isso, para a vida de quem prega algo, se de verdade vive o que prega. Paulo lembra aquela igreja sobre o que ele fez em favor de Corinto, quando ele vai dizer: da mesma forma não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos do trabalho que outros fizeram, eu não faço isso. Sabe, uma das coisas que eu tenho alegria de falar e lembrar é sobre essa igreja em Campina Grande, que foi plantada pelo pastor Saulo, com muito esforço, durante um ano, vindo aqui todos os domingos, aqui nesse lugar, iniciando aqui nesse lugar, nesse mesmo salão, no dia 17 de outubro de 2010, eu faço questão de lembrar sobre isso, porque outros vieram antes de mim, eu sou mais um, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Essa igreja não é de pastor Ricardo, não é de pastor Saulo, não é de pastor Pedro, não é de pastor Sérgio, é do Senhor Jesus. Na hora que eu esquecer disso, eu estou fora, e quem me tira não é pastor nenhum senão o próprio Deus. E Paulo está lembrando sobre essas coisas, está reafirmando o seu ministério, dizendo que foi comissionado pelo próprio Deus a ir, a pregar o evangelho para além de Israel, para além do contexto judaico, para os gentios, com toda a resistência, com todo o esforço, com todo o sacrifício, cumprindo a missão. Da mesma forma ele diz: não vamos além dos nossos limites, é a esfera de ação de cada um. A questão para nós é: qual é a sua esfera de ação? Qual é o seu campo missionário? Talvez não tenha uma cidade para você ir, saindo de Campina Grande. A gente às vezes restringe muito o conceito de missão, e temos falado sobre isso, na ideia de que o missionário é aquele que sai da sua cidade e vai para outra cidade, como fez Paulo, saindo de Jerusalém e indo até Corinto, até Tessalônica, até Filipos, em outras regiões. Mas o missionário é aquele que cumpre a missão, a cada dia, onde quer que esteja, na sua esfera de ação. Alguns serão enviados para outras cidades, alguns serão enviados para outros países, e alguns são enviados a atuar no seu trabalho, na sua empresa, na sua sala de aula. Qual é a sua esfera de ação? Como você tem atuado na esfera de ação, no campo missionário que Deus estabeleceu para você? Quantas vidas têm sido abençoadas?
Como tem sido a sua influência pelo Evangelho que você foi alcançado, pelo poder do Espírito Santo que habita em você? Como você tem compreendido a sua esfera de atuação? Com toda a oposição, com todas as resistências, como você tem agido como missionário do reino de Deus? Esse é o ponto para nós, anote. Segundo ponto, os que buscam a glória de Deus se preocupam mais em cumprir a missão do que com a sua própria reputação. Se você veio de manhã, eu mudei a pregação todinha. De manhã foi outra. É o mesmo texto, mas é assim. Mudou um negocinho. Eu não vou dizer o que mudou, não. Os que buscam a glória de Deus se preocupam mais em cumprir a missão do que com sua própria reputação. O problema, queridos, é que nesse mundo vaidoso, de pessoas que buscam a própria vanglória, a nossa preocupação primeiro é o que vão pensar de mim, qual é a minha imagem. Essa tal reputação que pode ser demoníaca. Quanto mais se distancia daquilo que somos verdadeiramente diante de Deus, uma imagem diante do Senhor, uma pessoa em essência que Deus conhece profundamente, outra imagem, sabe, as nossas máscaras sociais, a máscara social que nós vestimos na igreja, que nós colocamos na igreja, entrando naquela porta somos santos, como se assim fosse, como se esse lugar trouxesse algo para nós, ou nos impusesse uma reverência, simplesmente pelo lugar. Esse lugar não é nada além de um lugar, de um prédio, de uma casa. Torna-se a igreja do Senhor quando aqueles que foram alcançados pelo Evangelho se reúnem na presença do Senhor, para adorá-lo e a Ele prestar culto. Quando saímos daqui, isso volta a ser um lugar, uma casa bela, mas uma casa, nada mais do que isso. E a igreja estará nas suas casas, no seu trabalho, na repartição pública, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, junto à família, no condomínio, aos vizinhos, todos os dias. Essa é a missão que nós cumprimos. Aí precisamos, para que essa missão se cumpra fielmente, quebrar paradigmas. Primeiro, esse paradigma da reputação. O que vão pensar de mim? Eu estou pouco me lixando. Não deveria ser essa uma preocupação minha, nem uma preocupação sua, do que vão pensar de mim se eu fizer isso ou aquilo. Importa antes obedecer ao Senhor. Diz Pedro, registrado lá em Atos dos Apóstolos, ele fala sobre isso. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, mas nós nos preocupamos com a nossa imagem, leia-se, a nossa reputação. Buscamos o aplauso, a admiração, as curtidas, o engajamento. Desde a época de Paulo, desde a época de Cristo, desde a época dos antigos. Isso é transcultural. Isso vai além do tempo, porque tem a ver com o coração humano, cheio de orgulho, vaidade e vanglória. Os que vivem para a glória de Deus, os que buscam a glória de Deus, se preocupam mais em cumprir a missão. Onde quer que estejamos nós, pregando, propagando, falando, amando, servindo. Se as pessoas se agradarão disso, amém, louvado seja Deus. Se não se agradarão, amém, louvado seja Deus. E essa é a realidade da igreja. Não agradaremos a todos. Cristo não agradou porque nós temos essa vã pretensão, essa vanglória, esse esforço de agradar a todos. Sabe, queridos, como pastor da igreja, eu creio que essa é uma realidade de todos nós. Nós somos tentados a sermos populares, porque não queremos estar mal com as pessoas, queremos estar bem, queremos nos alegrar, queremos sorrir juntos, queremos amizade, queremos a reunião, a comunhão, e resistimos à exortação, à chamada de atenção, resistimos à disciplina, resistimos ao confronto. Essa é uma grande tentação que eu passei aqui com menos de um ano de ministério. Quem está há mais tempo conosco, chegando em 2016, em 17, menos de um ano depois, menos de um ano, tendo que disciplinar publicamente alguém na igreja. E ainda nesse mesmo ano, depois de uma disciplina pública, tendo que disciplinar o ministério de louvor inteiro. Como foi duro, como foi difícil. Muito temor, muitas lágrimas, muita oração e muita dependência no Senhor. Entendendo que aquilo era necessário, ainda que não agradável ao meu coração,
as pessoas que foram disciplinadas, mas necessário para que a igreja do Senhor fosse tratada. Mas eu enfrentei a tentação de ser popular. Chegando nessa igreja eu até dizia, quem está há mais tempo, não me chame de pastor Ricardo, meu nome é Ricardo, pode me chamar de Ricardo. Pastor é apenas uma posição, que erro, porque eu não fui chamado para ser ou estar como pastor aqui, estabelecendo amizades, ainda que isso possa acontecer, e louvo a Deus pelos amigos que eu tenho nessa igreja, mas eu fui chamado para ser pastor. E eu aprendi isso há muito tempo, quando, do primeiro filho que nós tivemos, eu e minha esposa, nós fomos disciplinados fisicamente. Eu levei surra de cinturão, minha esposa disse, não é cinto, era cinturão, aquele que ficava fivela aqui, sabe? Na época você já ouvia essa piada sem graça, os drones que vinham na nossa direção, a chinela, e acertava, minha mãe acertava firme no alvo. A Andresa disse que, eu não acredito, mas ela disse que também apanhava muito. E aí nós entramos num acordo, não vamos disciplinar, não vamos castigar os nossos filhos, não, vamos conversar, vamos ser amigos dos nossos filhos. Na conversa vamos resolver todos os problemas. Marinha de primeira viagem, 3 anos, Rian, não está por aqui não, você conhece Rian, quem conhece Rian, está com 24 hoje, aí com seus 2, 3 anos de idade, mordia, agredia e batia na mãe. Onde é que ela aprendeu isso? Não foi comigo. Ora, se não no DNA do pecado que está nele, está em nós, nasceu pecador, como todos. E aí nós aprendemos, vamos reformular aquela ideia, vamos revisar os nossos conceitos. Não fomos chamados a sermos amigos dos nossos filhos, ainda que isso possa acontecer antes. Eu devo ser pai, você deve ser mãe, devemos ser pais, mães, instrutores, educadores e disciplinadores, por amor, é o que diz a palavra. Negligenciamos a palavra, caímos nos aspectos sociais, no que as pessoas pensam. Ainda bem que nós percebemos isso cedo. E aí eu esqueci quando eu cheguei na igreja, eu vou ser amigo de todo mundo. Eu não fui chamado, eu quero dizer aqui a todos vocês, eu não fui chamado para ser amigo de ninguém nessa igreja. Eu fui posicionado aqui para ensinar, para exortar, para disciplinar, para aconselhar, para amar, para servir, e se possível for também ter relações verdadeiras de amizade. Mas essa não é a minha prioridade. Eu não posso me refutar, me afastar da posição que Deus me confiou. Eu não posso ser negligente com esse ministério, porque também não posso ser negligente com a igreja de Jesus, que deve ser santa e imaculada. Isso não é só para mim, queridos. Isso é a missão que Deus confiou, e não foi só a mim. Essa missão precisa ser exercida por nós, a partir de nós como comunidade de fé, em obediência e exercendo essa fé, como o apóstolo vai dizer. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando dos trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente mais. É a expansão do Evangelho, pela obediência, pela missão que se cumpre, pela santificação, pela nossa unidade, pela nossa comunhão, pela nossa convergência ao Evangelho, pelo abandono a velhas práticas, a velhos paradigmas, a velhos conceitos e observância à palavra de Deus. Assim vivemos para a glória de Deus, e não para a nossa própria vanglória. Amém, queridos? Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Sabe aquela pessoa que se recomenda? Desconfie. Desconfie. Que chega com seu currículo, já apresentando o seu currículo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou aquilo. Desconfie. Não julgue precipitadamente, mas desconfie. Baseado nesse texto. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. De nada vale, meu irmão, minha irmã, o seu currículo, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua posição, o seu dinheiro, se não for para abençoar vidas. Se não estiver a serviço do reino de Deus, para cumprir a missão, é tudo em vão, é tudo lixo. Lixo, desprezado e desprezível pelo Senhor.
Capítulo 11, não se desanime não. Verso 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Eu não sei se é Paulo ou eu mesmo aqui falando. É o Senhor. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Eu estou lendo o texto, viu? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Paulo aqui usa a metáfora das bodas do cordeiro. A palavra fala sobre a união da igreja com o Senhor. E coloca nessa metáfora a igreja como a noiva, adornada, preparada para as bodas, sendo Cristo o noivo, em uma união perfeita e eterna, quando da vinda do Senhor. E Paulo traz a lume essa promessa, essa expectativa. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, se não houver essa expectativa em nosso coração, esqueça o que está sendo pregado. Não faz sentido. Não fará sentido algum para você, se nós não tivermos essa esperança do encontro com o Senhor, se não tivermos esse desejo da vinda do Senhor ardendo em nosso coração, esqueça essa pregação, esqueça esse livro. Viva a sua vida com a sua vanglória, viva para si mesmo, porque nós precisamos compreender que nós caminhamos pela fé no Senhor, com a esperança desse encontro. Paulo fala sobre isso em sua primeira carta. Se as nossas esperanças ou expectativas, desejos, anseios forem tão somente para esse mundo, comer, vestir, construir, se formar, ter filho, ter neto, comprar uma casa, aí vem a segunda casa, e a casa da praia, e a casa para alugar, e o investimento, e a aposentadoria, e sei lá mais o que, o mestrado, o doutorado, e coisas que nunca nos satisfarão. Por isso ele vai dizer, nós somos os mais dignos de misericórdia. Em algumas traduções, os piores dos miseráveis, nunca satisfeitos, e sempre buscando algo a mais, que nunca trará para nós satisfação. Sendo enganados por esse mundo de vanglória, esse mundo de vaidades, esse mundo ilusório e enganoso. A palavra é para quem de fato coloca no Senhor, deposita no Senhor toda a sua expectativa e dele recebe toda a plenitude pela esperança que temos nele. Essa metáfora das bodas aqui é para quem de fato anseia por esse encontro e tem certeza, pela fé, desse encontro, dessa união. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos, super pastores, super pregadores, super coaches. Na época de Paulo tinha coach de monte, aos montes, era só um nome diferente, mas tinha sim. E eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento, de fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Ponto 3, anote, a banda já pode vir, senão eu não termino. Os que vivem para a glória de Deus permanecem fiéis à sua palavra. Como é difícil isso, nesses tempos que vivemos.
teólogos que surgem de todos os lados, ideologias e teologias, de todas as vertentes, pastores, coaches, manipuladores da ingenuidade alheia, pregando o que é conveniente, o evangelho, aguinha com açúcar, palatável e agradável. O evangelho que não incomoda, não é evangelho. O evangelho, ele nos confronta, por vezes nos fere, para depois tratar, curar, cicatrizar as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos pecados. E a igreja em Corinto estava se deixando levar, resistindo a essa confrontação, resistindo à disciplina, resistindo ao tratamento do Senhor por meio do apóstolo Paulo. E ele traz essa metáfora da noiva que deve ser preparada, santificada, pelo conhecimento da palavra. Não tem como, queridos, não há outra forma de sermos nós preparados, de estarmos prontos na missão e na expectativa de Cristo, se não for pelo conhecimento da palavra, entendendo e compreendendo os propósitos do Senhor, conhecendo mais e mais o seu caráter santo e buscando santificação por consequência, não nos deixando levar por outras doutrinas que não a Bíblia, discernindo, refletindo, confrontando tudo o que nós ouvimos, inclusive uma pregação como essa, se está coerente com a palavra, se o que nós cremos de fato está escrito e é o Senhor que nos instrui. Os que vivem para a glória de Deus permanecem fiéis à sua palavra, ao evangelho, não se deixam levar por outras doutrinas, não se deixam enganar por outras palavras, por outras ideologias. E concluindo, Paulo vai dizer: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém. O que Paulo está falando é porque ele foi falsamente acusado de se aproveitar da igreja, de se beneficiar também financeiramente da igreja. Ele está lembrando aqui sobre como atuou, sobre como serviu, de forma abnegada, de forma sacrificial, se dando, se entregando, a si mesmo, da sua própria vida, do seu tempo, dos seus dons, talentos, daquilo que ele recebeu do Senhor. Quando estive entre vocês e passei alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Paulo está dizendo, eles não são, só aparentam ser, mas eles não são, não têm as mesmas marcas, não carregam as mesmas dores, as mesmas cicatrizes, os mesmos sofrimentos, as mesmas experiências. Eles não são experimentados no Evangelho, não são experimentados pelas tribulações. Eles não são enganadores, são mentirosos. O sofrimento forja o nosso caráter, queridos, fortalece-nos com um vigor sobrenatural, quando entendemos a didática do sofrimento. Mas um mundo vaidoso, os que vivem na vanglória, rejeitam todo e qualquer sofrimento. Queremos um evangelho legal, um evangelho agradável, um evangelho que nos faça sempre alegres, sempre para cima. Isso é fake, isso é falso, isso é ilusório, isso é superficial, isso não tem consistência, é enganoso, é ilusão do inimigo para nos tirar, nos desviar da missão, da presença do Senhor. E ele vai dizer, verso 13: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo.
Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, pregando e usando inclusive púlpitos da igreja. O próprio Satanás se disfarça. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Ainda que esse mal não seja aparente aos nossos olhos, Deus conhece as nossas motivações, as nossas vaidades, a nossa vanglória. Se vivemos para a glória do seu nome ou para a glória pessoal que tanto desejamos. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de Satanás, os servos do diabo, finjam que são servos da justiça, finjam dissimuladamente, falsamente, que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ponto 4, anote: os que vivem para a glória de Deus trabalham sacrificialmente em prol do reino. Os que vivem para a glória de Deus trabalham sacrificialmente em prol do reino. Amados irmãos, estou aqui à frente dessa igreja há poucos 8 anos, há 20 anos na Cidade Viva, há 8 anos como pastor. Já vi muitos chegarem, muitos saírem, muitos voltarem, muitos irem para outras igrejas, e abençoo e me alegro quando vejo outros irmãos que estiveram conosco frutificando, abençoando outras igrejas, outras comunidades, nesse movimento da igreja. Essa é a igreja de Cristo. Mas diz a palavra, são poucos os trabalhadores. As igrejas estão cheias, hoje domingo repletas, sei lá quantas milhares de pessoas estão sentadas como vocês nos bancos da igreja. Quantas milhares de pessoas, ouvindo essa mesma palavra, em outros textos, em outros livros. Palavra que muitas vezes afaga o ego, acalenta a alma, entra por um ouvido no domingo e sai pelo outro, talvez na segunda, não prevalece, não permanece, porque encontra corações resistentes. A questão é, o que você vai fazer com essa palavra? Amanhã, nos dias que se seguem, na sua missão, na sua esfera de ação, amanhã, quando você estiver lá na faculdade, no trabalho, na empresa, na repartição pública, em casa, junto à família, o que você vai fazer com essa palavra? Se não tudo é em vão, estarmos aqui é perda de tempo. O que você vai fazer? Diz a palavra, poucos são os trabalhadores, os campos estão brancos, estão prontos, grande é a colheita. Estávamos ontem na feira central, e eu fui especialmente tocado a tratar, a falar com os feirantes. Cheguei junto de uma senhorinha muito simples, creio que mais de 60 anos de idade. Entreguei o copo d'água, falei da graça. Ela olhou para mim, que bom meu filho, que você veio aqui, porque a igreja não dá valor aos pobres. Aquilo cortou meu coração de uma forma. O que é que nós estamos fazendo? Eu não estou falando apenas de nós, da igreja de Cristo. Quantas igrejas em Campina Grande? Quantas vidas perdidas, sem esperança, angustiadas, e nós aqui, ouvindo essa palavra, sendo alimentados semana após semana, tendo tudo o que precisamos para cumprir a missão, para abençoar vidas. Todos os recursos nos são dados, o conhecimento, as oportunidades, os dons, talentos, finanças, tudo, nós somos supridos, nós somos ricos do Evangelho, do poder de Deus atuando em nossas vidas. Por que permanecemos em nossas vanglórias? Por que permanecemos ensimesmados?
Por que permanecemos medíocres na nossa mediocridade e miserabilidade espiritual, quando deveríamos transbordar da graça, comunicando as riquezas do Evangelho, do Reino de Deus, ajuntando tesouros nos céus, que são vidas alcançadas para Cristo? Até quando, Senhor? Eu não me envergonho do Evangelho, por mais que eu seja tímido. Eu estou falando de mim mesmo. Por mais que eu não saiba como abordar, por mais que eu encontre corações resistentes, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viver para a glória de Deus é viver em missão, enfrentando principados, potestades, essa resistência que haverá, as perseguições, as injustiças, as ofensas, é quebrar com o paradigma da conveniência, do conforto. O cristianismo não traz para nós vida confortável, traz paz, a paz que excede a toda razão, a todo entendimento, nunca uma vida confortável. Essa não é a promessa. Tire o conforto, meu irmão, que o Espírito Santo te inquiete, de tal maneira que você quebre esse paradigma do conforto, de uma vida agradável e confortável. A vontade de Deus para nós é agradável. À medida que nós vivenciamos, experienciamos o Evangelho, transbordamos da graça, enfrentando as lutas, as boas lutas que nós devemos enfrentar para a glória de Deus. Essa é a vida cristã autêntica. O resto é balela, o resto é firula, discurso vazio, vanglória. Todo conhecimento e tudo mais torna-se vão, se não for para que Deus seja glorificado e vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Com tudo que temos, qual é a sua esfera de ação? Se é a sua empresa, que seja a sua empresa um campo missionário a partir dos seus colaboradores. Se é a sala de aula, que sejam todos contagiados pelo Evangelho que você proclama, que você vive, pela graça que você compartilha. Qual é a sua esfera de ação? Como você estará amanhã atuando como discípulo? No consultório, operando, trabalhando, empreendendo, atendendo, vendendo, ensinando. Como você estará colocando em prática esses ensinamentos? Como você estará a cada dia vivendo para a glória de Deus e abandonando a própria glória, a glória pessoal, a jactância, a vanglória? Essas são as questões que nós precisamos nos responder e colocar diante do Senhor. Essa canção tem uma letra belíssima, é uma exortação, é um chamamento, é um lembrete. Há tanto para fazer, os campos estão prontos. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor. Tantas vidas, tantas pessoas, tantas famílias, tanta angústia, tanta tristeza, tanto desespero. E a cura para a alma vive em mim. Os que foram verdadeiramente curados da maior das enfermidades, do pecado, têm em si a cura para aqueles que ainda estão enfermos, ainda vivem em trevas. Somos nós, queridos. Nosso querido amigo, parceiro, irmão Carlinhos Félix compôs de uma maneira brilhante essa canção, que nos lembra sobre a missão, que nos lembra que nós vivemos para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a abandonar a vanglória, a vencer as vaidades, a vencer toda a resistência que há em nós, há em nosso coração, que nos faz calar, que nos faz silenciar, que nos faz omissos, que nos faz, talvez, nos traga vergonha. Não, importa antes agradar a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que aos homens. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso aos Gálatas. Eu concluo convidando você a ficar de pé. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que a nossa reputação esteja alinhada
com a nossa essência, com quem verdadeiramente nós somos diante do Senhor. Que sejamos um só, íntegros e fiéis, transparentes e verdadeiros, sinceros, ousados e corajosos na missão, de tudo que o Senhor nos comissiona, de tudo que o Senhor tem nos dado, daquilo que precisa ser colocado em prática. Sejamos nós servos do Senhor, discípulos fiéis. Eis-nos aqui, ó Deus, ajuda-nos, livra-nos de tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de vivermos para a Tua glória. Livra-nos da vaidade, livra-nos, Senhor, do orgulho. Faz de nós, Senhor, igreja relevante, igreja atuante. Eis-nos aqui, ó Deus, dá-nos força, dá-nos coragem para enfrentarmos todas as lutas. Sabemos, ó Pai, bem sabemos que são tantas lutas pessoais, lutas relacionais, lutas espirituais, mas cremos, ó Deus, que Tu és conosco, Tu és por nós. Assim está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, vigor, dá-nos, Senhor, coragem, dá-nos, Senhor, ousadia para lutarmos o bom combate, resgatarmos almas, ajuntarmos tesouros eternos. Dá-nos, ó Deus, em todo tempo, a direção, o discernimento e a sabedoria para agirmos em obediência à Tua palavra. Eis-nos aqui, ó Deus, eis-nos aqui.